A paz de Cristo, tudo bem? Em um vídeo anterior nesse canal, nessa mesma playlist Adoração, nós aprendemos que a nossa adoração é como uma oferta. E como uma oferta, nós precisamos entender que às vezes é necessário nós consertarmos primeiro e depois apresentarmos a oferta. Não podemos nos apressar para entregar toda oferta de adoração, sendo que coisas precisam ser consertadas primeiro. Esse é o assunto desse vídeo. Nós vamos ler juntos Mateus no capítulo 5, que diz assim: Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta, e primeiro vai, reconcilia-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Vamos analisar? A primeira parte do texto traz a oferta. Nesse caso, não é uma oferta de louvor, mas nós já entendemos que os mesmos princípios bíblicos para a oferta em geral também são os mesmos princípios para a oferta de louvor. Então aqui, ao trazer a sua oferta, ela lembrou que tinha algo contra o seu irmão. Enfim, eles estavam em conflito, estavam brigados, era necessário uma reconciliação. Aqui tem um ato importante de lembrar. Então, esse texto bíblico também traz o altar. Então, sempre que nós estamos na igreja, no altar, a gente tem essa responsabilidade sempre de nos autoanalisarmos, de lembrar como é que está o nosso relacionamento, como é que estão as nossas, enfim, toda a nossa situação junto às outras pessoas. E se porventura nós lembrarmos que precisamos arrumar algo, que tem algo que está torto, tem algo que está errado, então nós precisamos ali parar e tomar uma ação. A Bíblia vai dizer com muita clareza: deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta. Ou seja, é o princípio de não ter pressa para ofertar enquanto você está com problemas. Ou seja, é mais importante diante de Deus que você ajuste os problemas, que você conserte o que precisa consertar, do que você ter sempre pressa para ofertar, mas estar com as coisas erradas. Então, deixa a oferta, não entrega ainda, é o que o texto bíblico está dizendo. E primeiro vai te reconciliar. Primeiro é a palavra importante. Então, antes de ofertar, antes dessa preocupação de estarmos ofertando, seja num louvor ou seja uma oferta em geral, então a gente precisa primeiro estar reconciliado com os nossos irmãos, estar em paz com os nossos irmãos. Então não adianta a gente brigar em casa e sair correndo para a igreja achando que lá nós vamos adorar a Deus e vai ser agradável diante de Deus, porque não vai. A Bíblia vai dizer: mais importante é primeiro se reconciliar. Primeiro te reconcilia e depois a oferta. O louvor de uma pessoa que está brigada, que está intrigada, que está com conflitos, não é um louvor agradável diante de Deus. É um princípio que nós aprendemos aqui nesse texto bíblico. Apesar de, eu lembro que é um texto bíblico de uma oferta em geral, nós também podemos e devemos aplicar para a oferta em adoração, o cântico de louvor. Então o texto bíblico, para finalizar, ele vai dizer que depois de você se reconciliar, então depois você deve voltar. Então depois volta e aí sim apresenta a tua oferta diante de Deus e ela vai ser aceitável e agradável diante de Deus. E existe também um problema prático muito importante que é pouco falado, quase nunca se fala nesse assunto, mas é extremamente importante, eu anotei para nós, que é o problema de adorar estando brigado. Adorar estando brigado. Isso é um grande problema, porque seja uma briga, um conflito dentro do seu próprio lar, entre, enfim, marido, esposa ou filhos, ou com pessoas da família, ou com pessoas em geral, do seu local de estudo, do seu local de trabalho, vizinhos, ou enfim. Trazer um louvor estando brigado, como nós vimos no texto bíblico,
não é agradável diante de Deus. A gente precisa entender que existe uma adoração que é agradável, é aceitável, é desejável diante de Deus. Existe uma adoração que não é agradável. Então, a gente achar que simplesmente pelo fato de botar uma roupa bonita e se apressar para ir ao templo, participar do altar e cantar e achar que aquilo sempre vai ser agradável diante de Deus, não é uma verdade bíblica. O nosso louvor movido, para ser agradável e aceitável diante de Deus, ele precisa estar dentro dos padrões bíblicos. Ele precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Então, repense a maneira que você tem adorado a Deus. Então, sempre se lembre que é mais importante você primeiro se reconciliar com as pessoas, primeiro estar em paz e harmonia com as pessoas, para depois mover um louvor, do que você achar que só o fato de você subir ao altar e participar do altar sempre vai ser agradável. Porque não é. Nem sempre é agradável diante de Deus. Se preocupe mais em ser agradável diante de Deus do que diante dos homens. Se preocupe mais em ser agradável diante de Deus do que diante dos homens. Porque aos homens não tem essa capacidade de julgar coisas que eles não veem, eles não acompanham o seu interior, eles não sabem o seu interior, eles não sabem as coisas internas que têm acontecido. Então, diante de todos os homens pode ser muito bonito, mas isso não quer dizer que diante de Deus ele receba da mesma forma. Amém? Que esse vídeo possa ser uma advertência para nós, que esse vídeo possa nos transformar e nos aperfeiçoar em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, graça e paz.